Agora, vamos então investigar problemas do mundo real, no- nos quais nós precisamos extrair dados de alguma fonte, pode ser uma base de dados pública, ou pode ser, enfim, qualquer outra fonte que não seja você mesmo que mediu. E aí você precisa organizar esses dados para conseguir responder as perguntas que você quer responder, certo? Então, para a gente ver como isso funciona na prática, a gente vai pensar sobre um problema muito prático para todos nós, que está acontecendo exatamente agora. Todo mundo consegue ver a minha tela aí? Eu vejo você, mas não tem Vou tela compartilhar, compartilhada aí, não. vou Sim, compartilhar aqui, tá? sim. Todo mundo consegue ver a figura aí? Sim. Sim. Embora Beleza? esteja bem pequenininho, né? Lembra que vocês podem aumentar o tamanho da janela de vocês mesmos, tá? Então eu vou expandir aqui, tá, a figura para ficar mais fácil de ler, mas lembra que vocês podem aumentar a janela aí. Olha aí, Onde que eu aumento minha janela? procura o botão aí, deve ter um botão no canto direito, não sei se superior ou inferior, que você Sim, expande a sua fecha, janela, tá? O tamanho da sua tela. abrir compartilhamento, alternar. Enquanto Todo isso, mundo já viu essa figura aí alguma vez? Alguém sabe o que é isso? Vimos de maneira diferente, né? O que é isso? É o aquecimento global. É uma figura que mostra pra gente como a temperatura global média está mudando ao longo do tempo, dos anos, correto? Então nessa figura você tem mudança de temperatura desde o ano de 1850, ou seja, mais de 100 anos atrás, no século XIX ainda, meados do século XIX. Tá? No eixo vertical você tem a mudança de temperatura em relação à temperatura em tempos pré-industriais, ou seja, antes de 1850, quando a industrialização no planeta ainda era relativamente pequena. Tá? Então lembra que a gente pode, de forma bem genérica, dividir a história da humanidade em duas partes. Antes e depois da Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial, que foi aquele período lá do final do século XVIII, 1760 mais ou menos, até início, meados do século XIX, 1840, 1850, né, que é esse ano que ele está mostrando aí. Você teve um período de mais ou menos um século, né, de 1700 e tal até 1800 e tal, onde uma série de avanços tecnológicos ocorreram, começando ali na Europa, principalmente na Inglaterra, e depois se espalhando pelo resto da Europa e, eventualmente, atravessando os oceanos, se espalhando pelo mundo, que é esse período que a gente chama de industrialização. Então você tem uma série de avanços tecnológicos que afetam de forma drástica a nossa capacidade de produzir coisas e de controlar a natureza. Né? E aí você tem o surgimento de grandes indústrias, né? E aí essas indústrias, para alimentar essa produção, elas dependem de alguma fonte de energia. E historicamente, qual é a fonte de energia que nós utilizamos para alimentar a indústria? Que tipo de energia a gente usa? A elétrica, professor, energia elétrica, Energia elétrica vem de onde? Para gerar energia elétrica você precisa de alguma coisa, né? hidrelétrica, das hidrelétricas, Hidrelétricas no Brasil. ou termoelétrica. Mas não é a regra no mundo, né? Qual é a regra no mundo? Combustíveis fósseis, correto? Hidrelétrica é uma coisa do Brasil, né? A matriz energética do Brasil é, em grande parte, baseada em hidrelétricas. Mas, historicamente, no mundo, a matriz energética é baseada em combustíveis fósseis, né? Petróleo é o mais famoso de todos, termoelétrica não é o único, né? Gás também, né? Também é utilizado. E aí você sabe que quando você pega esses combustíveis fósseis, né? Carvão, por exemplo, que era muito utilizado também. Em alguns lugares até hoje ainda é muito usado. Por exemplo, na Índia ainda usa muito carvão. Então, esses chamados combustíveis fósseis, eles têm uma coisa em comum. Eles são o quê? Eles são produtos de organismos vivos. Por isso chama de combustível fóssil, né? Eram materiais orgânicos que ficaram armazenados aí na superfície da Terra por muito, muito, muito tempo. E aí hoje eles armazenam uma grande quantidade de energia e a gente usa isso
para alimentar a indústria. Mas como é que você faz isso de fato? Você precisa pegar esses combustíveis fósseis e submetê-los à combustão. Tem que queimar o combustível fóssil, como gasolina, como combustível do seu carro, por exemplo. E ao fazer isso, vocês sabem que você decompõe lá o combustível e libera, né, algumas substâncias para a atmosfera, como dióxido de carbono, que hoje é popularmente chamado de gás estufa. Né? Por quê? Porque ele tem essa propriedade de reter uma grande quantidade de calor. É só o dióxido de carbono, CO2, que faz isso? Não, tem vários gases que fazem isso. Gases compostos por nitrogênio também fazem isso. As hidrelétricas do Brasil liberam gases de estufa? Sim ou não? Metano, Metano, né? Por quê? decomposição Exatamente. das Para você criar folhas de material. uma hidrelétrica, precisa fazer uma barragem gigante, né? Aí essa barragem gigante, né, que vai reter um monte de água parada lá por um bom tempo do ano, normalmente são locais onde não tinha água antes, não eram locais alagados, inundados. Você tinha vegetação, você tinha florestas, em muitos lugares. Na Amazônia, então, né, tem várias grandes usinas hidrelétricas que foram construídas em locais onde antes havia floresta. Então você pegou essa floresta e jogou tudo lá debaixo d'água, o que acontece? A floresta começa a entrar em decomposição, mas ela não vai entrar em decomposição em contato com o ar, com oxigênio. Ela vai entrar em decomposição no fundo da água, onde tem pouco oxigênio, que a gente fala são condições de anóxia, né? Sem oxigênio. E aí nesse tipo de ambiente prevalecem micro-organismos que quando decompõem as coisas, quando comem essas plantas mortas, liberam substâncias, entre elas o metano, CH4, que é outro gás estufa, e é um gás estufa que tem uma capacidade de armazenar calor muito maior que o CO2 que é liberado quando a gente queima combustível. Então tem um potencial de aquecimento muitas vezes maior. Tá? Então, a nossa matriz energética em geral, tanto faz se é hidrelétrica, se é petróleo, se é qualquer outra coisa, tem essa propriedade de produzir substâncias químicas que vão para a atmosfera e armazenam. Tem grande capacidade de armazenar calor. Então olha para essa figura aí e diz pra gente, você percebe uma tendência aí? Se sim, qual? Uma tendência do... Vai lá, Jesus. Jesus não, Maria do Céu. Não, pode falar. Ela insiste em chamá-lo de Jesus. Né? Maria do Céu. É que é a mãe do Jesus da Ana, né? Então, a tendência é que nós já estamos muito perto dessa tendência, né? Nós já estamos em 2022. 2022, Daqui a né? 3 anos, há uma previsão de um aumento de temperatura de 1,2 grau, mais ou menos, né? Então percebe que no eixo vertical, o zero são as temperaturas médias antes de representa a temperatura média antes de 1850, ou seja, de forma geral, antes da industrialização, né, do planeta. E aqui você tem a quantidade de graus para além dessa temperatura, né, acima dessa temperatura média que costumava ser, e para baixo de zero são temperaturas abaixo dessa temperatura média que costumava ser. Essa temperatura média da superfície do planeta costumava ser, alguém sabe quanto, mais ou menos? Em média era cerca de 14 graus. 14 graus Celsius. Vou escrever grande aqui para todo mundo ver. Tá? Então esse zero aqui, ó, era 14 graus. Ah, mas 14 graus, né? Aqui não é, aqui em Roraima não faz 14 graus. Mas lembra que é a temperatura média do planeta, tá? Não é aqui em Roraima. Tem locais que são mais quentes, tem locais que são mais frios. Mas em média a temperatura da superfície da Terra era de aproximadamente 14 graus. Então percebe que ao longo dos anos, essa temperatura média está claramente aumentando. E ela começa a aumentar mais rápido a partir de determinado período, né? Consegue ver aí nesse gráfico, mais ou menos a partir de quando ela começa a subir mais rápido? A partir de 1920, né, mais ou menos.
Até 1920, 1930, 1940, mais ou né? menos. Ainda não estava muito diferente da média. Aí quando chega ali 40, 50, aí a gente, opa, Depois da Segunda Guerra, aí explode, né? Porque a exatamente, né? indústria vai. Exatamente. Percebe que coincide mais ou menos com o período da Segunda Guerra Mundial, né? 1939 a 1945, que está mais ou menos aqui. Aqui você percebe que a partir daqui, consistentemente, já parece que fica acima da média, né? E aí quando você chega lá em... Fica acima da média, mas mais ou menos constante, percebe? Às vezes é maior, às vezes é menor. Às vezes é maior, às vezes é menor. Às vezes sobe, às vezes desce. Então, em geral, acima do que costumava ser, mas seguindo aqui uma certa constância. Quando chega nos anos 70, aí o que acontece? Aí vira um foguete. Então, desde os anos meados dos anos 70, início dos anos 80, nós percebemos claramente que a temperatura começa a subir consistentemente, ano após ano, e os anos mais quentes estão sendo quase sempre os anos que nós estamos vivendo. Então, quando chegou em 2018, aí vocês vêem nos jornais, né? Vários jornais mostram para você. 2018 foi o ano mais quente já medido na história da Terra. Aí 2019, aí fim do ano, 2019 foi o ano mais com temperaturas mais altas já medidas. Aí 2020 foi o ano com temperaturas mais, 2021 foi o ano com temperatura. E aí 2022 provavelmente vai ser a mesma coisa, né? Então percebe que parece que agora é só um foguete de subida, ele só sobe. Por quê? Por que isso está acontecendo? O processo das mudanças climáticas, né? Associado a toda essa forma de industrialização, de produção de energia, ao Como que nosso isso afeta consumo a temperatura? exacerbado, ao excesso de consumo, né, que nós temos de energia, de tudo. Como que isso afeta a temperatura? Ou como isso poderia afetar? Segundo a nossa professora de clima, a interferência humana é mínima, que é a grande interferência da própria natureza, né? Uhum. É? Todas Como? as mudanças internas, né? O que causa? Mas, assim, a interferência humana, ela está acelerando o processo, né? Devido ao seu alto consumo. Então, tudo nosso é num tempo menor, mas com uma velocidade maior, né? Mas como Dessas isso emissões. pode afetar a temperatura média da superfície da Terra? Como exatamente? O que nosso consumo tem a ver com a temperatura da superfície da Terra? Tem a ver com as emissões dos gases, né? Ou o que E do pode próprio ter a efeito ver? estufa, né? Você cria essas coberturas, transforma essa estufa aí É, no. a destruição das florestas, né? Isso tudo faz com que essa invasão antrópica, né, sobre as florestas, a destruição, por exemplo, o garimpo, tudo isso altera o ambiente e faz com que os meios de compensação que o planeta tem, né, do clima, da temperatura, entrem em exaustão. Então, as temperaturas começam a ter uma alavancagem, né, ao longo dos anos. Então vocês estão levantando aí algumas hipóteses, né? Para explicar isso, certo? Pode ter a ver com o consumo, por quê? Porque o consumo muito elevado demanda uma produção grande de coisas, uma produção industrial grande. A matriz energética das indústrias, a maior parte do planeta ainda é baseada em coisas, né, em formas de gerar energia que nesse processo liberam gases estufa. Então, se você tem maior concentração de gás estufa na atmosfera, talvez isso faz com que ela retenha mais calor. Aí por isso aumenta a temperatura. Desmatamento, também pode ser, né? Derrubando floresta, ou não necessariamente florestas, não está derrubando vegetação em geral. Se você queima a vegetação, o que vai acontecer? Combustão. Combustão libera o quê? Fumaça, dióxido de carbono, né? Matéria orgânica entra em combustão, libera água e dióxido de carbono.
Gás estufa, ok, pode reter mais calor na atmosfera também. O garimpo também, né? Porque o garimpo também pode causar desmatamento. Desmatar a floresta para abrir área de mineração, por exemplo. Além de outras questões, né? Não necessariamente É como os envolvidas desvios dos com a rios, né? atmosfera, exatamente, Levando né? Dependendo do tipo de a regiões que mineração, eram hidratadas e agora estão mais arenosas, né? Então isso exatamente, aumenta a soreamento, temperatura. né? Mineração normalmente é uma atividade que demanda grande quantidade de água, pelo menos nos seus moldes tradicionais, né? E aí você precisa talvez mudar o curso dos rios para conseguir essa água, e aí você altera a paisagem local. Aí isso pode causar uma série de outras coisas, assoreamento. Você pode ter liberação de metais pesados, né, que é utilizado em alguns tipos de garimpo, para o ouro, por exemplo. Aí vocês estão vendo a reportagem que está aparecendo recentemente nos vários jornais mostraram aí, né? Lá em Alter do Chão. Viram isso lá no Rio Tapajós? Tirando foto lá do rio de cima. Aí era um Alter do Chão, né, lá no Pará, com praias bonitas do Rio Tapajós, com águas cristalinas, né? Aí de repente as pessoas foram lá e viram que opa, a água não está mais cristalina, estava ficando tudo marrom, tudo barrento. Por quê? Porque tem focos de mineração no Rio Tapajós, estão liberando um monte de dejetos no rio e está chegando nas praias. Agora as pessoas estão começando a prestar atenção porque chegou na praia. Né? Então, vários possíveis efeitos para além de alterações diretamente na atmosfera. Né? Aí olha esse mapa aqui. Ó. Agora eu vou pegar essa figura e vou empurrar ela aqui, tá? Pro lado. E agora eu vou botar o mapa. Esse mapa aqui, ele mostra como se dá a distribuição desse aumento de temperatura, tá? Desde lá dos anos 70 até os dias de hoje. Então lembra que esse gráfico aqui que vocês acabaram de ver eles chamam de anomalia da temperatura ou anomalia térmica, ou seja, é o quanto a temperatura está maior ou menor do que a média de antes, que costumava ser de 14 graus. Tá? Então a anomalia é a diferença da temperatura atual em relação a essa média de 14 graus. Se for positivo, quer dizer que a temperatura está maior. Se for negativo, quer dizer que a temperatura está menor. Mas isso é a média, né? É em média, em geral, na superfície da Terra é assim. Mas a gente sabe que a temperatura não é igual em todo lugar do planeta. Então, como que essa anomalia está afetando diferentes regiões do planeta? Tá? Aí você pode ver isso nessa figura da NASA. Tá? Mais vermelho significa desde os meados do século passado, desde lá dos anos 70, a temperatura subiu mais que a média anterior nessas regiões. Quanto mais azul ou mais roxo, cores mais frias, significa que a temperatura subiu menos nessas regiões. Na verdade, ela diminuiu. Né? Branco significa não mudou nada, mais vermelho ficou mais quente, mais azul ou roxo ficou mais frio. Então, olha essa figura aí. Vocês conseguem perceber algum padrão espacial na mudança da temperatura? Onde ficou mais quente em geral? Onde ficou mais frio? Nos polos, né? Percebe Tô que no vendo. Polo Norte é o lugar que mais Polo esquentou. Norte, Polo né? Norte. Latitudes maiores do hemisfério norte consistentemente esquentaram mais, percebe? Além disso, tem outros padrões óbvios, né? Onde esquentou mais, na terra ou na água? Acho que na Terra, e no caso do polo, Compara, parece que na água também, né? À compara onde toa que está estão, derretendo, né? compara onde Os estão os gelos. continentes, a posição, a localização dos continentes e a localização dos oceanos. Percebe que sobre os continentes também é mais vermelho do que sobre os oceanos? Então, na Terra também consistentemente esquentou mais do que na água, tá vendo? Mas em todos os oceanos também está mais quente, percebe? Todos, é porque o calor no oceano ele tem um efeito extraordinário, né? Esse que é o medo, né? De aumentar mais do que 1 grau nas águas do oceano. Então percebe que além disso, ó, primeira coisa, está mais quente nos continentes que nos oceanos. Primeira coisa, geralzão, está mais quente em quase todo lugar do planeta. Primeira coisa, né? Segundo, porém, nos continentes, em terra,
geralmente ficou mais quente do que nos oceanos. Embora os oceanos também estão em geral mais quentes. Terceiro, claramente os aumentos maiores estão concentrados no hemisfério norte, em latitudes maiores do hemisfério norte, no Polo Norte. Lá no norte da América do Norte, né? Lá no Canadá, lá na Groenlândia, né? Na Europa, olha aqui a Europa, olha essa mancha mais laranja escura aqui na Europa. No norte da Rússia, tá vendo lá? Essa área enorme aqui, que é onde fica a Rússia, que é o maior país do planeta, né? Mas é só lá? Não, também tem outros locais. Tá vendo essa mancha aqui, ó, na América do Sul? Que lugar é esse? Tá vendo aqui? Que país é esse aqui? Brasil. É o Brasil! Percebe? Então, o Brasil também está sendo um dos locais do mundo mais sofrendo com o aumento de temperatura, tá? Olha aí como tá mais vermelho no Brasil. Locais do hemisfério sul também, lá no Polo Sul, na Antártida. Mas percebe que na Antártida tem uma coisa curiosa. Você teve alguns locais que, em média, estão mais frios hoje do que costumavam ser há 50, 100 anos atrás, tá vendo? Porém, são áreas relativamente pequenas, tá? Em geral, claramente, mais quente, certo? Qual a implicação disso? Olha para esse mapa, olha onde está mais quente e fala pra gente. O que vai acontecer se as temperaturas continuarem subindo? O que pode acontecer? Ou o que já está acontecendo, se você acha que isso já está mudando alguma coisa? Eu recentemente estava lendo um artigo que falava da perda da biodiversidade. E é bem crítica, né, a tendência que pode acontecer com as diferentes formas de vida que não podem acompanhar e não acompanham essa mudança que para eles, né, é drástica, né, de temperatura. Essa é uma E os ambientes consequência que é fácil da gente terrível, pensar, né? né? Não precisa nem pensar em outras espécies, né? Pensa só na nossa, nos seres humanos. O que acontece se botam você num local com temperaturas excessivamente altas? E botam você no local com temperaturas excessivamente altas e você não tem para onde ir. O que acontece? Você vai morrer, desaparecer. Choque térmico, né? Você pode facilmente morrer por vários motivos. Você pode morrer por choque térmico, você pode morrer por desidratação, né? Uma questão, professor, que falava muito nesse artigo, eu não me lembro bem qual é o autor, mas está bem relacionado, são dados bem recentes a respeito disso, né? Que está comprometido até a nossa própria sobrevivência, porque está relacionado direto com a função de cada organismo no ambiente. Pegar a abelha, que sempre está sendo falado. A abelha, né, é um polinizador natural, e aí o que acontece? Elas desaparecendo, você vai ter uma baixa, por exemplo, de produção de alimentos, e assim vai, uma cadeia que começa Exatamente. do pequeno inseto lá, que para a maioria é insignificante, até chegar nos seres humanos aí. Então E vai percebe chegar. que a gente consegue isso já nos remete àquela ideia do fluxograma que a gente conversou lá na frente, lembra? Lá no começo? Efeitos diretos e efeitos indiretos, né? As setinhas lá, nossa hipótese. Tem um efeito direto que é muito óbvio pra gente, né? Nós temos uma tolerância térmica, correto? Se você simplesmente vai aumentando a temperatura, chega uma hora que nosso corpo não dá mais conta. Nossa fisiologia não está adaptada para isso. Se a temperatura cresce mais rápido do que a gente consegue se ajustar, se adaptar a isso, uma hora o seu corpo simplesmente não dá conta. Quem que sofre mais entre nós, pessoas, seres humanos? Quem sofre mais com grandes variações de temperatura? Quem sofre mais com variação de temperatura? É, Acho que todo mundo, todos os seres. todo mundo sofre, mas tem alguns grupos de pessoas que sofrem mais, concorda? Tá muito quente, ondas de calor, quem que sofre mais? Ah, os idosos, os bebezinhos, as Crianças e pessoas. idosas, né? Crianças e idosas. Então você já tem uma outra expectativa, né? Se temperaturas ficam altas demais, existe uma chance maior de que pessoas vão ficar doentes e eventualmente podem morrer. Mas vai afetar todo mundo de forma igual? Não. Provavelmente vai matar mais idosos e crianças.
Aí tem efeitos indiretos? Tem, porque as temperaturas também podem afetar a fisiologia de outras espécies. Se mata outras espécies das quais nós dependemos, como as abelhas, como ela deu exemplo, né? Aí também é péssimo para a gente. Por quê? Porque as abelhas polinizam a maioria das plantas que nós conhecemos. E inclusive a maioria das plantas que nós usamos como comida, como alimento. Então se você extermina os polinizadores, o que acontece com a produção de comida? Cai drasticamente. E agora, como faz para alimentar 7 bilhões de pessoas? Não faz. Ah, então quer dizer que além de morrer desidratado ou por choque de calor, você também está correndo o risco de morrer de fome. Percebe? O que mais pode acontecer? Olha, tá vendo aí que está esquentando mais no Polo Norte? O que tem lá no Polo Norte? Europa, norte da Rússia, Canadá. Derretimento de geleiras, aumento do nível do Gelo, mar. né? As É um monte de consequências gelo. terríveis. Então, se aumenta a temperatura dos polos, o que acontece? Você derrete o gelo. Esse gelo derretido vai para onde? Para os mares, Vai para os mares. aumenta o volume. Se vai para os mares, aumenta a quantidade de água que tem nos mares, correto? Então a gente já pode fazer outra previsão. Aumento do nível dos oceanos. Esse é um efeito indireto, né? A temperatura aumenta, derrete geleiras e essa água aumenta o nível dos mares. Mas a temperatura também tem um efeito direto sobre a água, sobre os mares. O que acontece quando você pega a água e esquenta? Evaporação mesmo. Se você esquentar demais, ela evapora. Mas antes de evaporar, acontece outra coisa, lembra? Alguém lembra aí quando você estava no ensino médio, na sua aula de física? Você achava que não servia para nada? O que acontece com a água quando você aquece? Antes de evaporar. Borbulha. Borbulha. Antes Ela de evaporar, ela expande, expande, correto? Expande. Ela aumenta em volume. Aí se você continuar aquecendo, chega uma hora que ela entra no ponto de ebulição. Mas antes disso, ela ocupa mais espaço. Ah, então quer dizer que se você está aumentando consistentemente a temperatura dos oceanos, como você pode ver aí, mesmo que não derretesse geleira nenhuma, o que vai acontecer com o nível dos mares? Vai aumentar do mesmo jeito, percebe? Mesmo que você não derretesse geleira nenhuma, porque está mais quente, a água ocupa um espaço maior, simples assim. Qual é a consequência de aumentar o nível dos mares? Invadir os continentes, né? Encher os Invade as rios. terras mais baixas, correto? Então você já pode fazer outra previsão. Quem vai sofrer primeiro com o nível dos mares? Quem mora nos litorais, nos Regiões litorâneos, litorâneas, né? Regiões litorâneas e regiões de baixa altitude, percebe? Porque se a altitude for muito baixa, muito próxima do nível do mar, o que vai acontecer? A água invade. Mesmo que não seja litoral. Já tem projeção. Né? Em Mesmo várias que não seja cidades no litoral. Brasil. Me diz um. Então Mesmo você que não pensa. seja. Quando você pensa no Brasil, né? Litoral. Bom, o Brasil tem simplesmente um dos maiores litorais do planeta, né? Tem um litoral enorme, de mais Maior extensão de maior litoral. extensão de litoral contínua, né? Tem mais de Contínua, 8 mil quilômetros. Então, Sim. toda essa região aqui já está sob um risco extremo de ficar debaixo d'água nas próximas décadas. Sobretudo, que regiões? Aquelas regiões que têm altitude mais baixa. Então, você já pode esperar que áreas, por exemplo, como o sul do Brasil, o litoral ali, Rio Grande do Sul, né? Tudo vai debaixo d'água ali. Estuário do Prata, ali onde fica a Argentina, Buenos Aires, tudo para baixo d'água. Nordeste, pensa nas grandes capitais que você conhece do Nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador, tudo debaixo d'água. Rio de Janeiro, debaixo d'água. O que acontece aqui com a Amazônia? Nós também não estamos muito altos, a gente está baixinho aqui, A né? Amazônia é uma planície enorme, lembra disso? É uma planície. Altitude extremamente baixa. Então, Boa Vista aqui está na beira de um rio. na Se você beira do aumentar o rio, nível do 90 Oceano metros. Atlântico, lá na boca do Rio Amazonas, lá onde ele sai do Oceano Atlântico, lá em Belém, né, lá no Pará, esse volume de água que está aumentando lá entra aqui na Bacia Amazônica, correto? Vai para onde? Vai parar em qualquer lugar que chega um rio. Então a gente já pode esperar outra coisa, né? E a gente ainda está pertinho da Guiana ali, né? De Geórgia, que é bem baixinho. Então a gente já pode esperar outra coisa. Aumento não só do nível do mar,
Aumento do nível dos rios. Dos rios e o lençol freático nosso, mais cheio. Exatamente. Ah, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que já podemos esperar que regiões de baixa altitude próximas de grandes rios da Amazônia, como o Rio Amazonas, debaixo d'água. Onde estão a maioria das cidades da Amazônia? Historicamente foram criadas onde? Tudo na beira dos rios. Na Próxima beira dos dos rios. rios! Ah, então significa o quê? Que automaticamente nós já estamos esperando, podemos esperar, que a maior parte da população da Amazônia vai literalmente ficar debaixo d'água. Maior cidade da Amazônia, Manaus, debaixo d'água. Belém, lá no litoral, e piorou, totalmente debaixo d'água. Então percebe a cadeia de coisas que se tornam cada vez mais prováveis por causa desse gráfico aqui. Veja como este gráfico está criando uma série de problemas para a gente. Tá? Efeitos diretos e efeitos indiretos. Bom, a gente conversou uma série de possíveis efeitos aqui, mas a gente só conversou, trocamos ideias, né? Olha, talvez pode acontecer isso. Olha, talvez pode acontecer aquilo. Principal hipótese para explicar por que a temperatura está aumentando na superfície da Terra, você já está cansado de ver, né? Olha, a concentração de gases estufa, em particular do gás estufa mais abundante de todos, dióxido de carbono, está aumentando na atmosfera drasticamente. Está aumentando por quê? Porque nós estamos pegando esse monte de dióxido de carbono que estava na forma de matéria orgânica em plantas ou em combustíveis, estamos queimando ele e liberando ele para a atmosfera. Parte desses dióxidos de carbono podem voltar, né, para a superfície da Terra, pode ser reestocado, rearmazenado. Como? Pelas plantas, né? Porque as plantas usam esse gás, né? Lembra lá como elas produzem comida para elas mesmas através da fotossíntese? Ela tira o dióxido de carbono da atmosfera, mistura com água e produz açúcar. E essa é a base da nossa própria alimentação, percebe? Porque a gente se alimenta em grande parte ou de plantas ou de animais que comem plantas, correto? Então tudo começa lá na fotossíntese. Então ela pode tirar parte desses gases da atmosfera. Mas ela pode tirar parte com uma certa capacidade. Você está jogando muito mais do que ela consegue tirar, aí a concentração naturalmente na atmosfera tende a aumentar. Ou a gente pelo menos espera que ela vai aumentar. E talvez isso pode explicar por que a temperatura está crescendo tão rápido. Em particular, por que ela está crescendo tão rápido desde os anos 70. Né? Como faz para saber? Quero testar essa ideia no mundo real. Como a gente faz? Como a gente poderia fazer? Eu quero saber se concentração de dióxido de carbono na atmosfera explica por que as temperaturas estão ficando cada vez mais altas. O que a gente pode fazer? Como é, professor? Você desculpa. Vamos desenhar o fluxograma aqui. Vou botar essa figurinha aqui do lado, tá? Diminuir ela um pouquinho aqui. Deixar ela aqui no cantinho. Aí vamos fazer aqui um fluxograma. Temperatura média em graus Celsius. Nossa pergunta é: o que explica ou o que influencia a temperatura média da superfície da Terra medida em graus Celsius? Então essa é a variável que a gente quer explicar, né? Que nós chamamos convencionalmente de variável dependente, correto? Qual a hipótese de vocês, hein? O que afeta a temperatura média? Ó, pelo gráfico, a gente vê, assim, ele não
O que o gráfico mostra? É a variação da temperatura e os eventos em anos, né? Mais ou menos. Ele mostra a Então, relação entre a mas assim, temperatura e o ano. ele não dá detalhes. A gente vai supor a hipótese Uhum. pelos grandes eventos do ponto de vista histórico que a gente conhece, que tem conhecimento, que vai relacionar, né? Como, Então, por me diz aí exemplo, a hipótese. a Revolução Industrial, a Segunda Guerra Mundial, a Evolução Tecnológica. Então, são hipóteses. Lembra que tem que ser mensurável, correto? Eu quero saber o que explica o aumento de temperatura ao longo dos anos. Me diz o nome de uma coisa mensurável que poderia explicar isso. Mensurável Tempo, né? a Tempo. emissão do CO2, mas eu não, né, o aumento da população pode Emissão ser de CO2. Pode ser concentração de CO2 na atmosfera. Faz sentido? concentração. Pode Tá, ser? pode ser. Concentração de CO2 na atmosfera. Professor, Como e a mede? própria temperatura, né? Como mede concentração de CO2? Vai ter uma unidade qualquer aí de concentração de gases, Professor, tá? eu não sei Tem medir, algum não. químico, algum físico aí? Metros cúbicos, Tem várias unidades de medir concentração, né? Uma unidade que frequentemente é utilizada é esse aqui, ó. ppm. Já ouviu ppm, falar isso. disso? Partes por Parte por milhão. milhão. Então, tipo, para cada 1 milhão de volume de um dado gás, por exemplo, da atmosfera, do ar, tantas partes desse volume são representadas por o gás tal. CO2, ou oxigênio, ou hidrogênio, enfim. Nitrogênio, qualquer outro gás. É a proporção de CO2 que ocorre no ar, na atmosfera. É uma possível forma de medir, tá? Não é a única. O que mais? Vou botar aqui, ó. Alguém falou aí temperatura. Como é que é a temperatura? O que se pode medir para ver a variação, pode Sim. pegar os dados da evolução da temperatura. Exatamente. Né? Para responder essa pergunta, a gente precisa medir também a temperatura, concorda? Sim. Então, no exato. mínimo, a gente precisa medir duas variáveis, né? No mínimo. Eu vou botar a setinha aqui, tá? Nossa hipótese, olha. As pessoas aí, né, estão falando que a concentração de CO2 afeta a temperatura média. Tá, então a gente pode botar uma seta aqui. É hipótese, tá? É hipótese. Aí você pode pensar em outras coisas nesse fluxograma, né? Aí Aumento populacional. Isso, por que a gente está emitindo mais CO2? Ah, porque tem mais pessoas no mundo. Então a gente está consumindo Eu acho mais que o desmatamento, coisas. professor. Pode ser. Eu acho que o desmatamento e as População queimadas. Ah, desmatamento, pode ser Porque também, as né? queimadas, elas influenciam muito a concentração de CO2 na atmosfera. Uhum. Então, acho que esse Desmatamento. dado aí. E as queimadas. Porque a gente tem percebido que essa questão das queimadas que está acontecendo, que aconteceu lá em Goiás, depois lá no Pantanal e tudo mais, a gente viu que isso é um fator muito significativo, né, professor? Como mede incêndios? Tá incêndios, tá? Como mede desmatamento, como mede incêndios? População mundial, bom, essa aqui, número de pessoas, não tem muito mistério, né? Bota aqui, número de pessoas. Desmatamento, mede como? Outros fatores, professor, no meu ponto de vista, Área. ocupação do solo pela Quilômetros. agricultura. Vamos quadrados. Ocupação do solo pela agricultura. Pode ser, mas aí já é uma coisa que está explicando o próprio desmatamento, né? Porque aí vai ocupar para transformar em plantio de alguma coisa, então provavelmente você vai derrubar a vegetação original, aí já entra no desmatamento, né? Eu poderia ter mais uma seta por aqui, né? Eu vou colocar essa setinha aqui, ó. Vou colocar mais uma setinha aqui, saindo da população, indo para a concentração de CO2. Desmatamento. Como mede incêndios? Focos. Número de focos de incêndio, pode ser? Botar número de focos. Tá? Aí talvez vocês já viram nos jornais, né? Lembra que de vez em quando o jornal fala para você, olha, tem tantos focos de incêndio
que o INPE mediu na Amazônia, né? Na verdade, eles medem focos de calor, né? Usando imagem de satélite. Aí quando está muito quente, quando tem um incêndio, fica muito quente, o satélite tem um sensor de infravermelho que detecta esse excesso de calor. Aí ele diz, olha, aqui está quente demais, deve ser um incêndio. E aí ele conta o número de vezes que ele detecta isso por toda a região. Então, é uma possível forma, tá? Número de focos de calor. Beleza? Pode ter relação entre essas variáveis aqui, ó, população mundial, desmatamento, incêndio? Pode ter alguma relação entre essas variáveis? Sim, porque quanto mais a população cresce, mais demanda por alimentos, mais retirada da cobertura vegetal então, para cultivo de lavouras, então talvez faz mais sentido. incêndios podem aparecer. Talvez faz sentido a gente botar uma setinha aqui também, né? Por que está Não é desmatando só mais? alimento, né? Você precisa de ocupar espaço, ter lugar para morar, Habitação, né? Invasão, né? equipamentos sociais, Como é que etc. cresceu a maior parte das cidades brasileiras que as pessoas costumam falar, né? Olha ali, vai ali na invasão. O que acontece na invasão? Geralmente é isso, né? A pessoa vai lá e desmata e bota a casa em cima. Então, isso também é uma fonte de desmatamento, né? Desmatamento pode estar relacionado com incêndios? Pode. Como? Tinha uma floresta, pegou fogo, o que aconteceu? Desmatamento, né? Então incêndio também pode afetar o desmatamento. Então olha só como nosso fluxograma vai ficando cada vez mais complicado, percebe? Tem um monte de setas. Aí você pode dizer, ó, a concentração de CO2 tem um efeito direto sobre a temperatura média. Porém, o tamanho da população mundial pode ter um efeito indireto sobre a temperatura média. Indireto como? Através da concentração de CO2. Porque se a população afeta a concentração e a concentração afeta a temperatura, então ó, tem um caminho que está saindo da população mundial e indo para a temperatura através da concentração de CO2, tá vendo? Então, usando essa simples ideia de representar nossa hipótese com um desenho como esse, um fluxograma, você consegue identificar efeitos diretos e efeitos indiretos, percebe? Agora, para a gente saber se essa hipótese faz sentido no mundo real, só tem um jeito, né? Tem que medir, correto? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Sim. Vamos medir. Vamos medir o quê? Se você quiser tentar investigar todas as setas desse fluxograma, beleza, tá? Pode fazer. Mas eu não vou dizer para vocês, testa todo esse fluxograma, tá? Vamos focar na relação talvez mais importante que a gente mais ouve falar. Que é essa aqui, né? Essa seta aqui, ó. Tem relação entre a temperatura e a concentração de CO2 na atmosfera? Ou concentração de CO2 na atmosfera poderia explicar ou pode explicar mudança na temperatura média da superfície da Terra? Como faz para coletar dados sobre isso? Alguma ideia? Acho que tem alguns relatórios, né, que Você pode usar, né? Você pode usar o seu bom e velho amigo banco de chamado dados. Google, né? Você pode ir lá e ó, tanana, dados sobre temperatura média da Terra. Vai aparecer um monte de coisa para você, né? Olha, efeito estufa, temperatura média da Terra está a aumentar, tá? Hoje em dia é muito fácil você coletar dados sobre muitas coisas, tá? É muito fácil. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai extrair dados da internet. Tem um repositório global de dados sobre o mundo, tá? Você pode encontrar dados sobre essas coisas em várias fontes, em vários sites diferentes, tá? Tem várias instituições que fazem medições e que têm medições publicamente disponíveis de temperatura média da superfície da Terra e de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Mas tem um site, um repositório de dados sobre o mundo, sobre uma série de coisas que facilita a nossa vida porque eles ficam compilando dados sobre o mundo, sobre qualquer coisa. E ficam jogando tudo lá no mesmo lugar, no mesmo site. Aí é muito fácil porque você pode ir lá direto e pesquisar sobre os dados.
É esse site aqui, ó. Já ouviram falar desse site? Alguém conhece? Alguém já viu isso aí alguma vez? Ainda não tinha visto não, professor. Em inglês, né? Our World in Data. O que significa isso? Nosso mundo em dados. Aí o Google fala para você, ó. Our World in Data é uma publicação digital especializada em expor pesquisas empíricas e dados analíticos sobre mudanças nas condições de qualidade de vida ao redor do mundo. Então eles têm trocentos dados sobre trocentas coisas. Eles coletaram e mediram esses dados? Não. Eles simplesmente compilam. As instituições, os cientistas, pesquisadores estão medindo coisas por aí, pelo mundo. Eles vão lá e pegam esses dados e jogam no site. São dados públicos, pega e joga no site. Então, ó, tem trocentos dados sobre trocentas coisas diferentes nesse site. Você pode pesquisar aqui o que você quiser, tá? Aqui em cima tem um botãozinho Search. Buscar, pesquisar, tá? Aí ele já tem um monte de dados e ele tem resumos sobre os dados e ele tem análises resumidas sobre uma série de dados também. Então, isso aqui é muito legal para você encontrar dados sobre alguma coisa que você tem interesse de forma simples, rápida, tá? E ele inclusive já tem um monte de figuras, um monte de gráficos que ele mesmo já mostra para você uma série de relações entre uma série de variáveis de interesse público. Você pode facilmente encontrar buscando aqui, tá? Então eu vou buscar sobre aumento de temperatura e dióxido de carbono. Aí já mostra aqui para você, ó, primeira opção da busca, tá vendo? CO2 e Greenhouse Gas Emissions. Greenhouse é estufa em inglês, tá? Então, emissões de gás estufa, Greenhouse Gas Emissions, tá vendo? Então você pode vir aqui, aí ele vai te dar uma série de dados sobre esse tema, e aí ele já te mostra vários gráficos, tá vendo? O primeiro gráfico que ele te mostra é esse aqui, ó. Anomalia de temperatura média global. O que é isso? É aquela figura que a gente já tinha visto, que eu mostrei para vocês, lembra? Desde 1850, tá vendo? Aí no eixo vertical é a anomalia de temperatura, que é o quanto a temperatura mudou desde a média anterior à industrialização. Acima de zero significa a temperatura aumentou, abaixo de zero significa a temperatura diminuiu. Aí ele dá para você os valores, tá vendo? Você coloca o mouse aqui em cima, ele vai mostrando para você o valor. Para cada ano, tá? Aí tem um gráfico aqui, ó, que ele chama de chart, é o gráfico. E ele tem a tabela de dados que ele utilizou para fazer esse gráfico. Você pode clicar aqui em Table e ele vai te mostrar os dados. Então ele mostrou essa figura para você que tem os valores de quanto a temperatura aumentou ou caiu ao longo do tempo, ao longo dos anos. Eu quero baixar esses dados. Eu quero ver diretamente quais são esses valores que estão nessa figura, nesse gráfico. Como faz? Tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó? Download, tá vendo aqui? Então você vem aqui simplesmente nesse botãozinho, aperta nele, download, aí ele vai mostrar para você aqui, ó. Você quer fazer download do gráfico, chart, que é um nome comum para gráfico, figura em inglês, tá? E aí ele permite que você salve a figura. Não, eu não quero a figura, eu quero fazer download dos dados, data. Aí ele bota aqui um botãozinho para você baixar os dados. Aí, ó, aperta o botãozinho aqui. Tadã! Ele faz o download para você da planilha no Excel. Você pode olhar no Excel já. Pronto, temos dados de temperatura desde 1850 até os dias de hoje. Detalhe. Tá vendo que ele mostra uma sigla aqui, ó? Tá vendo essa sigla aqui? Consegue ler? Todo mundo consegue ler essa sigla? CSV. Alguém sabe o que isso significa?
Alguém sabe o que significa? Pô, eu sei o que é CVC, mas CSV eu não sei não. É outra coisa. É outra coisa. Não sei não, professor. Não, isso é novo CSV, o para que é mim. isso? Então lembre-se que toda vez que você salva um arquivo de dados em um computador, o arquivo é salvo com uma extensão, correto? Uma extensão que diz qual é o tipo de arquivo que o computador está salvando. Por exemplo, quando eu salvo um slide do PowerPoint, uma apresentação de slides, ele salva um arquivo com uma dada extensão, que é uma sigla que aparece lá no final do nome do arquivo. Alguém lembra qual que é? PPT. PPT, né? Então toda vez que você vê o arquivo não sei das quantas, blá blá blá, ponto .ppt, você olha isso aqui e automaticamente você sabe. Ah, isso aqui é uma apresentação de slides do PowerPoint. Beleza. Qual que é a extensão padrão do Excel quando você salva uma tabela de dados? Alguém sabe? XLS. Arquivo.xls. Então, isso aqui diz para o computador, ó, tem um arquivo com essa extensão, ou seja, um arquivo que é identificado com essa sigla no final do nome do arquivo, isso diz para ele, isso é uma planilha de dados do Excel. Então ele entende que para ler esse arquivo ele precisa usar o Excel. Tá? Para ler esse arquivo aqui, ele vai precisar usar o PowerPoint. Ou algum outro programa que consegue ler esses tipos de arquivo. Tá? Então, XLS é o formato padrão específico do Excel, tá? É o formato do Excel. Mas é a única forma que existe de salvar planilhas ou tabelas de dados? Não. Existem dois formatos mais comuns de se salvar arquivos de dados. XLS é um formato comum, mas ele é específico do Excel. Porém, você sabe que Excel não é o único programa do mundo que existe para armazenar dados, correto? Inclusive, alguns de vocês não estão usando Excel, né? Quem aí não está usando Excel, está usando outro programa? Alguém está usando Eu outro uso programa? Excel. Alguém usa um diferente? Parecido, porém, que não é exatamente o Excel? Não? Eu não sei, só uso Excel. Todo mundo Excel? Bom, existem outros programas para você criar tabelas de dados, tá? Então, por causa dessas variação de formatos, e lembra também que existem diferenças de sistema operacional, o Excel é o programa do Windows. O Windows é um sistema operacional para computador, não é o único. Tem outros, né? Então, como existem diferentes sistemas operacionais e diferentes programas, então existem alguns formatos de tabela de dados que são universais, que você consegue ler em qualquer programa de qualquer sistema operacional. E esses arquivos são arquivos mais simples possível, com a formatação mais simples possível, justamente para eles serem mais fáceis de armazenar e serem mais fáceis de ser lidos por programas diferentes, de sistemas operacionais diferentes. Então, para armazenar dados, cientistas usam, em geral, dois formatos de arquivo, tá? De tabela de dados. Um é esse aqui, ó, TXT. Alguém já ouviu falar arquivo desse tipo, TXT? Sim. Arquivo Sim. TXT é simplesmente o arquivo de texto mais simples que você pode fazer, né? Que você lê com bloco de Bloco de notas, notas. né? No Windows, padrão para ler TXT é bloco de notas. Mas se você quiser ler um arquivo TXT no Excel, você pode também. Ele também lê TXT. TXT é simplesmente um arquivo de texto que não tem formatação nenhuma. Tá? Então lembra que quando você está no Excel, no Word, você pode mudar o tamanho da fonte, né? Você pode mudar o tipo de fonte, aí você quer dar cor tal, pode colorir as letras. TXT você não pode nada, tá? Você só pode escrever. Então, é simplesmente um arquivo de texto que não tem formatação nenhuma. Justamente para evitar problemas de compatibilidade entre programas e sistemas operacionais. Então, por isso ele é muito popular para armazenar arquivos de dados. Você pode usar o Excel para salvar sua tabela de dados, por exemplo, não em XLS, mas você pode dizer para ele salva em TXT. Ele vai entender e ele também consegue ler. Tá? E tem outro formato de arquivo muito popular, que são os dois mais comuns, que não é o TXT, mas segue a mesma ideia. É um arquivo mais simples possível, sem formatação nenhuma, que se chama
CSV. Qual que é a diferença do TXT para o CSV? CSV trabalha com planilha, né? Numa tabela de TXT só com dados, texto, né? os dois usam texto, tá? Numa tabela de dados em TXT, as colunas são separadas por espaços. Então, o que diz para o computador, essa coluna com essa variável terminou. Aqui está começando outra coluna com outros dados de outra variável. Um espaço. Então, toda vez que tem um espaço lá, o computador entende, são colunas diferentes. O arquivo CSV é a mesma coisa que um arquivo TXT, porém usando um separador diferente. Então, no CSV, as colunas não são separadas por espaço, elas são separadas por vírgulas. Ou por ponto, vírgula. Tá? Então, essa é a única diferença. Qual é o caractere, qual é o símbolo que você quer que o computador entenda que diz que são colunas diferentes? Se for espaço, TXT. Se for vírgula ou ponto e vírgula, CSV. Quando você está usando o programa como Excel que está configurado para a língua inglesa, aí ele usa vírgula para separar. Por quê? Porque lembra que casas decimais em inglês são representadas por pontos. Então toda vez que aparece um ponto, ele entende, é casa decimal. Se aparecer uma vírgula, ele entende, são colunas diferentes. Em inglês. Aliás, essa é a tradução do nome, né? É comma separated, exatamente. É, Variables. separado por São vírgula. variáveis Né? separadas por vírgula. Aí comma é vírgula em inglês. Então, CSV significa literalmente isso, variáveis separadas por vírgula. Em inglês, beleza, porque vírgula por si só não quer dizer nada. Casa decimal eles usam pontos, lembra? Então por isso ele usa vírgula para separar. Agora, se você criar uma tabela de dados em português e usar vírgula para separar as colunas, o que pode acontecer? Lembra como a gente representa casas decimais em português? Nós representamos com vírgula, A gente caso usa decimal. vírgula, né? Então, se você botar vírgula lá e disser para ele, separa as colunas por vírgula, o computador vai olhar para essa vírgula e vai ficar tipo... Não, vai entender que são vai colunas. dar um curto na cabeça dele, entendeu? Isso aqui, você está me falando, é uma casa decimal ou são colunas diferentes? Ele não sabe a diferença. Por causa disso, quando você está usando o Excel em português, aí ele está programado não para usar vírgulas, ele está programado para usar ponto e vírgula. Ponto e vírgula procurando no seu teclado, aquele símbolo, tá? Ponto na parte de cima com uma vírgula na parte de baixo. Beleza? Então, geralmente, tá? Seu Excel, se você está usando em português, ele não vai usar vírgula. Ele vai usar ponto e vírgula. Mas se você estiver trabalhando com uma tabela de dados que foi gerada em inglês, aí possivelmente ele não vai usar ponto e vírgula, ele vai usar só a vírgula. Tá? Beleza? Então vamos ver agora. Perguntas sobre isso? Todo mundo entendeu a diferença? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Essas extensões? TXT, CSV? Sim. Então agora vamos ver na Professor, prática. eu só não lembro se, por exemplo, isso aí para fazer importação de dados e exportar, né? É o Aí você tem formato que do arquivo. exportar. É o formato que você salva o arquivo. Agora eu vou mostrar para vocês na prática, né? Tá, se eu pegar e abrir um arquivo CSV, o que exatamente é isso? Qual que é a diferença? Então vamos ver exatamente isso agora. Lembra que eu baixei os dados aqui do site? Eu fui aqui em download, né? Baixar os dados. Esse botãozinho aqui, ó. Aí ele salvou no meu computador, tá vendo aqui, ó? Tem uma tabela. Temperature anomaly, blá blá blá. Ponto CSV, tá vendo aqui no final? Dá para ler? Blá 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 ponto CSV. Nota que o símbolo que ele está me mostrando é o símbolo do Excel. Então isso aqui já diz para mim, o Excel entende esse arquivo, tá? Mas vamos ver como é que ele aparece. Vou abrir aqui. Abri. Olha a cara dele. Todo mundo consegue ver?
Sim, Tá, dá tá bom pra ler. assim? Tá bom assim para Agora vocês? não dá para entender muita coisa. Tem alguma coisa estranha aí? Percebe que tem um monte de... A tabela tem vários... A primeira linha, intuitivamente, Tem parece uns que é o anos, nome... né? É o cabeçalho, né? Intuitivamente parece que é um cabeçalho. Percebe que são nomes? É o nome das variáveis. Da segunda em O diante... ano, Aí aqui, ó, ano, né? 1850, temperatura. 1851, 1852, blá, 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 1900, blá, 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 blá. Aí ele chega bem aqui, ó, 2019, tá vendo? Vai até 2019. Ele tem 3 dados de temperatura, né? Exatamente, e aí ele tem 3 medições de temperatura. Por que 3? Uma é a temperatura média, a anomalia de temperatura, tá? Não é a temperatura, é a anomalia da temperatura, ou seja, é o quanto ela desvia para mais ou para menos da temperatura média antes da industrialização. Então, se a anomalia for aqui, ó, menos 0,37, significa o quê? Que neste ano de 1850, a temperatura foi menos 0,37 graus menor do que era antes de 1850. Tá? Aí você vai ver, né, que era menos, 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 menos. Aí quando você chega lá, mais pra frente, aí começa a ser positivo, tá vendo? Ó, aqui, ó. Dos anos 70 em diante, ó, aí no menos ficou pra trás. Agora é positivo, 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 positivo. Não tem mais menos na frente, tá vendo? Mas essa anomalia só é o primeiro número, né? Aí tem mais dois, exatamente. O que Aí são tem os mais dois? 2. Os outros dois ele chama de upper Fala bound e lower bound. acima de O que é isso? É o limite superior e o limite inferior. limite. Porque Por lembra que 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 é tem, 95? lembra que tem uma variação, tem uma incerteza associada à estimativa, né? Então a gente dá a média, ó, a estimativa da média para esse ano é essa. Mas tem uma incerteza associada, porque é uma estimativa. Então, ele te dá os limites dessa incerteza. Pode ser de tanto até tanto, mas em média foi tanto. Limite superior Só e o que ele limite usa inferior. 95%. Por quê? Que É o é limite de o 90, máximo é o em limite de relação a 95% da 95% temperatura? é o limite de 95% de confiança. Então ele está dizendo para você, olha, são limites de plausibilidade, tá? O nosso melhor chute, em média, é tanto. Mas com No acerto não é 95%. 100%, né? Exatamente, o acerto não é 100%. Então ele te dá um intervalo de plausibilidade de 95%. Pode ser alguma coisa entre tanto, no mínimo, e tanto, no máximo. Tá? É exatamente a mesma coisa que as margens de erro das pesquisas eleitorais. Lembra que você vê no jornal, na internet? Essa pesquisa tem a margem de erro de tantos por cento para mais ou para menos. Por quê? Porque é uma estimativa, tem uma incerteza associada. Então aqui é exatamente a mesma coisa. Ele te dá uma margem de erro inferior e uma margem de erro superior. Tá? Beleza? Aí olha os números e vê o que tem entre os números aqui. Ó. O que ele está botando entre os valores aí? Que símbolo? Vírgula atrás. Vírgula, né? Tá vendo que é global, vírgula, nada, vírgula. Por quê? 1853, vírgula. Por que essas duas vírgulas, professor? Se é vírgula, vírgula, tem alguma coisa no meio aqui entre as vírgulas? Não, né? Então o que isso significa? Vazio, não tem nada aqui. É uma célula vazia, entendeu? Vírgula menos 0,26, vírgula menos 0,23, que é o limite superior. Vírgula menos 0,32, que é o limite inferior. Então percebe que ele está separando as colunas por vírgula, né? Por quê? Porque percebe que essa tabela está em inglês, correto? Então a casa decimal ele representa como? Usando pontos. As colunas diferentes ele representa como? Usando vírgula. Por isso, CSV. Comma Separated Variables. Tá? Variáveis separadas por vírgula. Bom, então tem duas coisas para a gente fazer aqui, para essa tabela ficar utilizável para a gente, né? Primeira coisa,
Percebe que ele está mostrando tudo numa coluna só? Ó, todas as informações estão coladas, tá vendo? Que está colado uma na outra. Ele mostra tudo como se fosse uma coluna só. A segunda coluna na minha tabela está vazia, tá vendo? Não tem nada aqui. A terceira também está vazia, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Está tudo colado numa só. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para ele, ó, Excel, ok, isso é uma tabela CSV, mas eu quero que você me mostre cada coluna de dados como se fosse uma coluna separada na minha tabela. E não que você me mostre todo mundo grudado um no outro numa coluna só, separada por vírgula. Eu quero que essas vírgulas sumam e cada coluna apareça como uma coluna separada na planilha de dados. Porque é mais fácil da gente interpretar, correto? E a segunda coisa, a tabela está em inglês. Então, casas decimais estão sendo indicadas por ponto. Mas a gente está falando português, então eu não quero casa decimal com ponto. Eu quero que os números sejam representados como a gente representa em português. Casas decimais com vírgula. Para que o meu Excel, que está em português, entenda que isso é um número. Porque se você falar para ele um número 0, ponto não sei o quê, se tiver em português, ele não vai entender que isso é um número, percebe? Ele vai entender que isso é um código qualquer, um texto aí. Mas não é número. Por quê? Porque em português, casa decimal não é ponto, é vírgula. Então tem duas coisas para a gente resolver. Como resolve? 5 minutos, toma água, pega o café e volta aí para a gente discutir. Isso. Chique, Completo. É claro. Vou dormir, é? Maria do céu. Aí tem munguzá, eu trouxe munguzá hoje, que é uma delícia. Tem café na cafeteira italiana, que faz na hora. Aí depois você Olha só. reclama que eu tô carente, né? Vocês levam todo esse mundo. Faz um café aí na cafeteira italiana pra gente também, divide com os coleguinhas. Delícia. Não Extra fica forte só no pra café. você, não. Tá bom, vou sair agora. Tchau, tchau. Bom, gente. Então, nossa missão agora, lembra? Como faz para eu dizer Excel? Mostra isso de um jeito inteligível, simples, fácil de usar, tá? Não ficar essa coisa estranha aí com esse monte de número grudado. Que é essa coisa que vocês viram, né? Essa aqui é a cara de uma tabela CSV qualquer, tá? Você baixar qualquer tabela CSV, ou se você mandar o Excel ler uma tabela CSV qualquer, ele vai te mostrar isso aí, tá? Porque isso é um conjunto de dados organizado como CSV. Você só pode abrir esse tipo de tabela no Excel? Não, você também pode abrir no bloco de notas, por exemplo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bloco de notas. Eu vou lá na minha pasta de downloads. Abri o bloco de notas, tá vendo? O bloco de notas é simplesmente um arquivo branco de texto sem formatação nenhuma, né? Pega esse arquivo e joga ele no bloco de notas. Olha o que acontece. Todo mundo vendo aí? O professor não está compartilhando, não. Opa. Calma. Agora vai. E agora? Agora Virou? está. Então olha aí, eu peguei exatamente o mesmo arquivo e joguei ele no bloco de notas. Olha o que aparece. Isso aí é o arquivo CSV, tá? Nota que é a mesma coisa que o Excel estava mostrando, exatamente a mesma coisa, tá? É um arquivo de texto. O texto é todo colado, percebe? Cada linha é uma linha, mas as colunas não tem espaçamento entre as colunas. As colunas são divididas por vírgula, tá vendo? Vírgula, ano, vírgula, mediana da anomalia de temperatura, vírgula, não sei o que lá, vírgula. É tudo separado com vírgula, tá vendo? Então esse é o arquivo CSV. Aí se você manda abrir no Excel, ele mostra a mesma coisa, tá? Numa coluna só. Então primeira coisa, lembra que a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro eu posso dizer para o Excel, me mostra cada coluna como se fosse realmente uma coluna separada, para ficar mais fácil de usar. E segundo, mudar a casa decimal de ponto para vírgula para ficar em português, para ele entender que são números e não que é um código de texto qualquer. Então como faz para ele separar as colunas como se fossem realmente colunas separadas e esconder essa vírgula aí para a gente não ficar com essa aparência estranha?
Então você seleciona aqui ó, a coluna onde estão os dados, que sempre é a primeira coluna, onde ele vai te mostrar, tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Procura lá na barra de ferramentas, lá em cima, a opção dados, aba dados, tá vendo? Aí na aba dados tem um botão lá do lado direito da sua tela que chama texto para colunas. Todo mundo vendo esse botão aqui? Texto para colunas? Clica aqui e é exatamente isso que você precisa, tá? Aí ele vai te mostrar uma janelinha para você falar para ele como você quer que eu separe esse texto corrido que está aí em colunas diferentes para que isso pareça de fato uma tabela de dados. Então eu quero que as colunas sejam delimitadas por algum símbolo, algum caractere. Então você vai aqui, delimitado, já é a opção padrão, tá? Clique em avançar. A segunda coisa que você precisa dizer para ele é qual é o símbolo que separa as colunas. Aí ele te dá as opções, né? Tabulação? Não, não é tabulação. Tabulação é o tab. Lembra do seu teclado, que é aquele espaço grande que você dá no começo de um parágrafo? Tem um botão tab aí na tecla, provavelmente do seu teclado. Não é isso, né? Ponto e vírgula? Também não é ponto e vírgula. É espaço? Também não é espaço. É o que então? É vírgula. Aí tá vendo que ele já te mostra diferente? Aqui embaixo ele mostra como vai ficar. Ó. Assim é o jeito original. Todo mundo colado, com vírgula separando as colunas. Quando você clica em vírgula aqui em cima, ele automaticamente separa as colunas, tá vendo? Agora ele botou uma linha separando cada coluna. Avançar, concluir. Tadã! Viu? Agora sim. Sumiu as vírgulas e você diz para ele, olha, onde tinha vírgula, não é vírgula, tá? Na verdade, é colunas diferentes. E essa coluna tá. aí? Agora são colunas diferentes, tá? Eu só adorei aprender isso, porque eu exportei um arquivo do Scopus que ficou assim, eu apanhei. Não sabia o que era, né? Então, Não, isso assim, aqui... fica desorganizado, a gente sabe, mas assim é melhor, né? Isso aqui é uma coisa rotineira para nós pesquisadores, tá? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com arquivos de dados, então é útil a gente saber isso, tá? Porque tem uma boa chance que você vai se deparar com arquivos de dados que estão ou em TXT ou em CSV. Aí se você abrir no Excel, ele abre, mas ele vai abrir daquele jeito, que você já sabe como é, né? Ele vai te mostrar essa coisa aqui, tá? Aí a informação está aqui, mas de um jeito que não é muito intuitivo para a gente manipular. Né? Especialmente se você quiser fazer gráficos, figuras, vai querer analisar esses dados, né? Você sabe que precisa estar em colunas separadas, porque são variáveis diferentes. Aqui está tudo colado, aí fica estranho. Então, dados está aqui, ó. O caminho que você faz, barra de ferramentas aqui em cima, aba dados, vai lá no botão texto para colunas, e aí vai clicando em avançar. Quando aparecer a opção para você escolher o símbolo que você quer que ele use para separar a coluna, você diz para ele qual é o símbolo. Nesse caso é vírgula, tá? Mas podia ser qualquer outra coisa. Lembra que eu falei isso? Podia ser espaço, se for um arquivo TXT. Podia ser ponto e vírgula, se for um CSV em português. Porque aí o Office, em português, salva automaticamente CSV, não separando com vírgula, mas separando com ponto e vírgula. Então você só faz escolher o símbolo e diz para ele separar. E tá aí separado. Mas é normal essa coluna ficar em branco aí, a coluna B? Essa coluna aqui tá em branco por quê? Porque na tabela de dados, ela está em branco, entendeu? Não tem nada aqui. Essa variável está vazia, né? Então, quando não tem um dado, né? Isso também é interessante vocês saberem. Quando não tem um dado, não tem uma informação em uma dada célula de uma dada variável numa tabela de dados, ela pode estar vazia, né? Tipo, essa variável não foi medida nessa unidade amostral, por exemplo. Uma opção é deixar vazio. Como vocês estão vendo aqui, foi o que eles fizeram, eles deixaram vazio. Mas essa não é a opção mais comum, tá? Também existe uma convenção para representar ausência de dados. Não é que você mediu e deu zero, é que você não mediu, o dado não existe. Normalmente, como vocês vão encontrar isso? Vocês vão encontrar assim, ó. NA. Alguém já viu isso em algum lugar? Uma tabela de dados, aí tinha escrito lá em algum lugar da tabela. NA.
NA é uma convenção internacional para tabelas de dados, tá? Que os computadores entendem. Se aparecer NA, a maioria dos programas de computador entende. NA O que significa que significa? dado ausente. Não tem nada aqui, está vazio. Tá? Então, ó, NA. Poderia fazer isso aqui também, tá? NA. Eles optaram por não fazer, tudo bem. Mas se você quiser, você pode botar NA em tudo. Aí agora você sabe, isso aqui significa não foi medido. São células vazias. Tá? Aí ele te dá global, percebe? São as temperaturas médias globais por ano, é a média global. Aí quando termina o global, ele começa a te mostrar por continente ou por hemisfério, tá vendo? Agora ele vai te dar só do hemisfério norte, ó, temperatura média para cada ano no hemisfério norte. Terminou. Aí ele vai te falar agora é só no hemisfério sul. Blá, blá, blá. Agora é só nos trópicos, tá vendo? Então a primeira coluna é a variável que diz para você qual é a região que ele está te informando as temperaturas. Então ele te dá o global, mas também te dá para diferentes regiões. Nessa tabela tem 3 regiões diferentes. Trópicos, tudo que está entre os trópicos, né, de Capricórnio e de Câncer, que é o que a gente chama de região tropical, genericamente. Te dá a média só para o hemisfério sul e te dá a média só para o hemisfério norte. Tá? E a global, né? Que é a primeira que aparece. Beleza? Aí, ó. Você também pode escrever os nomes em português, se você quiser, né? Year, ano. Não, minha tabela tem em português, estou falando em português. Posso trocar o nome se eu quiser, tá? Bota ano. Aí aqui a anomalia de temperatura em relação à média de 1961 a 1990. Você pode escrever em português também o nome das variáveis. Anomalia de temperatura em relação à média de 1960 a 1990. Limite superior, se você quiser. Limite inferior, tá? E assim vai. Lembra de botar a unidade de medida, tá? Graus, Celsius. Ou pode botar aquele símbolozinho também, tá? Os círculozinho lá com C maiúsculo, que representa graus Celsius. Enfim, uma coisa que fique minimamente informativa, de modo que você lê e você entende rapidamente o que significa. Tá? Tá faltando mais uma coisa, né? O que tá faltando a gente mexer aqui? Lembra das casas decimais? Olha aqui, ó. Menos 0,37. Se você for falar em inglês, ok. Mas em português isso não faz sentido, né? Como é que faz? Troca pontos pela vírgula. Manda ele substituir ponto por vírgula. Então seleciona aqui, ó, a coluna. Ou se quiser pode até selecionar a tabela inteira, tá? Aí você vai e manda ele substituir. Você pode procurar o botão de substituir aqui, tá? Na barra de ferramentas. Ou você pode utilizar um atalho, que é Ctrl L. Aperta o botão Ctrl do seu teclado. Aperta o botão L ao mesmo tempo. Ele mostra para você a janelinha. Localizar e substituir. Aí você vem em substituir. Diz para ele, ó, localiza tudo que é ponto e substitui por vírgula. Substituir tudo. Tadã! Pronto. Agora o Excel entende que isso é um número e não um texto, simplesmente. Número decimal. Tranquilo? Perguntas sobre o que a gente acabou de fazer? Dúvidas? Questões? Problemas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Aí agora eu quero saber como é que a temperatura mudou ao longo do tempo. Eu quero fazer um gráfico para saber se tem uma tendência de mudança de temperatura ao longo dos anos. Agora já é fácil, né, para você? Já sabe, né? Então vamos restringir o nosso intervalo de tempo aqui, ó. Vamos restringir o intervalo de tempo para ficar mais fácil para a gente olhar, tá?
Vamos olhar só dos anos 60 em diante, de 1960 a 2018. Essas colunas aqui, tá? Não me interessa. Essas colunas aqui, ó, limite inferior superior, também para os nossos propósitos não interessa. Eu quero só a temperatura global, então tudo que vier depois do global também não me interessa, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou selecionar todas essas linhas que vem depois da temperatura global, que são os dados para as regiões específicas do mundo, né? Para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, para os trópicos. Vou selecionar isso aqui tudinho, tá? E aí eu vou dizer assim, ó, Excel, exclui todas essas linhas. Também não quero do século XIX, tá? Vamos pegar um intervalo de tempo mais recente aqui. Depois da Segunda Guerra, só, dos anos 60 em diante. Exclui aqui, ó. Exclui todo. Essa coluna aqui, essa coluna também não estão me dizendo nada que eu ainda não saiba, tá? Então, excluir. Essas duas aqui são os limites inferior e superior, ok, mas eu quero olhar para a média só, não preciso também. Agora eu quero fazer um gráfico. Eu quero fazer um gráfico que mostra como a anomalia de temperatura mudou ao longo dos anos, desde 1960 até 2018, tá? Vou tirar o 19 aqui. Como faz? Inserir gráfico. Muito fácil, né? Não tem nenhum mistério, você já sabe exatamente o que fazer. Então, ó, posso fazer assim, ó. Ctrl+A. Seleciona a variável x, seleciona a variável y, né? O que afeta o que, ou quem muda em relação ao que? Temperatura em relação ao ano ou ano em relação à temperatura. Então, lembra que tem alguns offices que entendem a ordem que você seleciona as variáveis, né? O meu, eu já mostrei para vocês que por algum motivo ele não está entendendo isso. Tudo bem, mas você já sabe como é que funciona. Inserir, gráfico de dispersão. Tcharam. Tá aí, ó. Ah, eu quero botar o nome do eixo X. E deve, né? Eu quero botar o nome no eixo Y. É bom você botar. Esse título aqui é o nome da variável Y. Mas a variável Y está aqui no topo do gráfico. Está no eixo vertical. Então escreve no eixo vertical, tá? Aí você já sabe como é que faz, né? Beleza? Perguntas sobre como eu fiz esse gráfico? Agora não tem mais mistério, né? Tudo aquilo que você já sabe que pode editar num gráfico, você pode mexer aqui. Pergunta importante, o que representa cada ponto nesse gráfico? A variação de temperatura. O que representa cada ponto neste gráfico? A medida de temperatura em cada ano. A medida da temperatura é uma variável, temperatura. Ano é outra variável, vai nos eixos. Certo. O que representa cada ponto neste gráfico? Minha unidade amostral? Qual é a unidade amostral? A anomalia por ano. A anomalia é variável, correto? Então não é unidade amostral. É o ano. É o ano, correto? Ah, então percebe Sim. que neste gráfico específico, a variável x e a unidade amostral são a mesma coisa, percebe? Cada ponto é o quê? É um ano diferente. Esse ponto aqui, ó, um ano. Esse ponto aqui, ó, é outro ano. Esse ponto é outro ano. Olha a tabela de dados. Cada linha nessa tabela representa o quê? Um ano, correto? Logo, a unidade amostral só pode ser Uma um unidade ano. amostral. Mas a unidade, nesse caso, é um ano, né? Porque cada linha está falando de um ano diferente. Então só pode ser um ano, tá? Aí, ó, botei de 2018 até 1960, né? Então a tabela tem 60 linhas, mas a primeira é o nome das variáveis, é o cabeçalho, correto? Logo, temos 60 menos uma unidade de amostrais. Temos N igual a 59 anos. Certo? O que mais que a gente precisa ver aqui? Uma pergunta sobre essa figura? A edição é por conta de vocês, tá? Vocês já sabem como editar.
Tudo aqui, né, a gente já viu, né? Ponto, a grade, o nome dos eixos. Qual é outra coisa importante a gente falar? Tem que só melhorar aí, porque tem número negativo, né? Isso, Tá muito exatamente. embolado, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Então vou apagar o As gráfico, bolinhas estão tá? muito juntas. Eu vou apagar o gráfico, você já viu como faz. A anomalia de temperatura é o quanto a temperatura ficou acima ou abaixo da média antes, né, em relação à média em um dado intervalo de tempo específico, correto? Nesse caso, eles estão usando Não tem que ter de... uma linha aí de tendência e as anomalias ficar fora do eixo? Se você tivesse os valores originais das médias de temperatura, você poderia ter o valor da temperatura e, além dele, para cada ano, a anomalia, né? Se foi acima, se foi abaixo. Então, para facilitar, ao invés de a gente falar da anomalia de temperatura, né, que é uma coisa meio estranha, né? Pô, anomalia, né? Seria mais fácil se eu visse a temperatura de fato. Naquele ano, em média, foi tantos graus, né? Então, a gente pode pegar as anomalias e convertê-las para a temperatura média aproximada daquele ano, correto? Ao invés de ficar falando se foi acima ou abaixo da média, eu falo, olha, em média foi tanto. Como faz? Eu posso simplesmente pegar a anomalia e somar com a temperatura média em um dado intervalo de referência. O intervalo de referência que ele está usando aqui é esse aqui, ó, de 1960 a 1990, se eu não me engano. Então, em média, temperatura média durante o intervalo de tempo grande pré-industrial é de 14 graus Celsius. Lembra que eu falei para vocês? Em média, né? Em algumas regiões é mais quente, tipo aqui. Em outras regiões, tipo no Polo Norte, é temperaturas negativas, é muito mais frio. Mas em média, costumava ser em torno de 14 graus. Então, se a gente pegar essa anomalia aqui e somar para todos esses números 14 graus, você vai ter exatamente uma estimativa da temperatura média global naquele ano. Né? Então, eu posso fazer assim, ó, criar uma fórmula. Lembra como é que cria uma fórmula? Vou criar outra variável aqui, ó, temperatura média em graus Celsius. Quero criar uma fórmula para somar a anomalia de temperatura com 14 e me dar uma medida aproximada da temperatura média da superfície da Terra em um dado ano. Como faz? Igual. Igual. C vai ser igual. B mais 14. Seleciona aqui, né, que você quer. Eu quero pegar a anomalia e quero somar com 14. B2 mais 14. B2 mais 14. Aperta Enter. Tadã! Viu? Agora eu quero que ele faça isso para todos os anos. Como faz? Pode arrastar aqui, né? Você selecionar essa célula aqui no cantinho, clicar aqui no quadradinho na ponta e arrastar, é um jeito de fazer, tá? Ele automaticamente Professor, vai aplicar a fórmula para todos os anos. eu devo ter perdido, assim, o 14 o senhor tirou de uma média, foi isso? Da média até 1950, foi isso? Exatamente, 14 graus é uma estimativa da média global da temperatura no Até período pré-industrial, tá? ok. Isso é considerado um dado, né? E é uma estimativa também. Então vocês podem procura aí no Google, vai lá no Google depois e joga lá média de temperatura da superfície da Terra pré-industrial, tá? Temperatura de referência. Ou pesquisa por anomalia da temperatura da Terra. Aí ele vai falar para você, tá? Olha, em geral, cerca de 14 graus. Tá? Então a anomalia é o quanto aumentou ou diminuiu em um dado ano em relação a essa média de longo prazo. Então, se eu somar aqui cada anomalia com 14, eu vou ter exatamente uma medida aproximada da temperatura naquele ano. Né? Aí talvez fica mais intuitivo para a gente falar, né? Porque agora eu não vou mais falar menos 0,04, né? Mais 0, não sei o quê. Não, agora eu posso falar, olha, em média, nesse ano foi 13,9. Esse outro ano foi 14,49. Esse outro ano foi 2017, ó, em média foi 14,67 graus Celsius. Em média, tá? Logo, a anomalia é de quanto? 0,67. Tá vendo? Que é simplesmente
o quanto foi acima da média histórica, né? A média histórica é 14, então 14,67, a anomalia foi 0,67. Tá? Beleza? Agora, a gente observa que ele não cresce sempre, né? Porque tem umas Sim, oscilações tem aí uma que variabilidade ao reduzem, longo dos né? anos, né? Tem ano que Fazendo o diminui, gráfico, tem você ano vê que... isso claramente, Nossa, né? Você percebe que tem uma tendência, lembra? Tem uma tendência, mas tem alguns anos pode ser um pouquinho menor, mas em geral a gente percebe claramente uma tendência. Eu vou fazer aqui rapidinho de novo o gráfico, só para você ver a cara que ele fica. Olha aí. Né? Aí de um ano para outro, né? teoricamente, essas variações têm a ver que, digamos assim, tem o Acordo de Paris, né? Esses acordos, depois dos anos 90, aí Uh, começa os estados tomarem suas providências, né? Aí abaixa um pouquinho, sobe de novo, mas nunca reduz totalmente, né? Você percebe que a tendência de aumento é clara e consistente ao longo do tempo, né? Não tem aparentemente nenhum indicativo de que ela está parando de subir, né? Mas tem dispersão, correto? Tem variabilidade entre os anos, né? Não é um alinhamento perfeito. Lembra que a gente falou? No mundo real, quando é que você vai ver um alinhamento perfeito, uma tendência perfeita? Nunca. Tem um espalhamento. Mas é um espalhamento relativamente pequeno, percebe? Você vê claramente, né? Mas ainda assim tem uma variação. Por quê? Por que pode ter uma variabilidade aqui? Por qualquer coisa que afeta a temperatura média da superfície da Terra, né? Que não necessariamente é o ano, a passagem de tempo, correto? Então lembra que tem várias coisas que a gente consegue pensar que pode afetar o clima, correto? A intervenção humana, que é o que vocês vão testar, pode ser uma delas. Concentração de dióxido de carbono pode explicar em parte esse aumento? Pode. Mas talvez pode ter outras coisas acontecendo também. Talvez, né, menos importantes, mas ainda assim pode ter outros efeitos. Tem variação natural do clima de um ano para o outro, né? Mesmo que não tivesse intervenção humana nenhuma, a gente sabe que um ano não é exatamente igual ao ano seguinte, que não é exatamente igual ao ano anterior, correto? Então, assim, o clima é variável por uma série de motivos, tá? Então, nota aqui, ó, por exemplo, esse ano aqui, ó, final dos anos 90, ó, que deve ser 98, mais ou menos, 1998, esse pontinho aqui, ó, a temperatura foi quase 14,6 graus, tá vendo? Aí no ano seguinte, 99, caiu. Caiu para 14,3 aproximadamente, tá vendo? Então isso pode acontecer de um ano para outro, ó. 98 mais quente, 99 mais frio. Aí 2000 foi ainda um pouquinho mais frio, um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Mas aí 2001 subiu de novo, 2002 subiu de novo, 2003 subiu de novo, 2004 caiu um pouquinho, 2005 subiu de novo. Aí tá. Aí quando chegou aqui, ó, chegando mais perto de 2020, subiu de novo, subiu mais. Aí esse ano aqui, ó, que é 2018, 2017, aqui é 2016, então, né? Nessa série até 2018, 1960 até 2018, o ano mais quente de todos foi 2016, em média, tá? Né? Tranquilo? Pergunta sobre o que a gente acabou de fazer? Muito bom, todas. Só fazendo tudo de novo, Então assistindo a aula. agora a gente tem as ideias principais e as ferramentas para você mesmo ser capaz de fazer isso, né? Agora você já sabe exatamente como faz para extrair e organizar dados coletados de um repositório de dados público qualquer. Lembre-se que hoje existe um volume gigantesco de dados sobre trocentas coisas diferentes, tá? Então os dados estão aí. Aí a questão é se você é capaz de usá-los de forma útil ou não, né? Então, esse é o exercício de hoje, tá? Então, atividade do dia. O que você vai fazer? Vai fazer isso aqui. Crie uma tabela de dados contendo o ano, concentração de CO2 e a anomalia de temperatura de 1960 a 2018. De onde que você vai coletar esses dados? Já viu? Acabei de mostrar para vocês, né? Você pode coletar de outras fontes se você quiser, tá?
Eu estou apenas sugerindo, use aqui, baixe os dados do Our World in Data. Por quê? Porque já está tudo junto lá, está na mesma página que eu mostrei para vocês. Né? Tá tudo juntinho, exatamente, na mesma página. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Olha, aqui estão os dados de temperatura, anomalia global de temperatura. Ele mostra o gráfico. Você vai aqui embaixo, download, e ele te dá a tabela em CSV. Você só tem que baixar e organizar, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? Ele te dá mais dados. Aí ele te mostra mapinhas, que é aquela figura que eu mostrei para vocês, tá? Emissões de gases estufa. Concentração atmosférica de CO2, tá vendo? Aí ele te mostra uma figura aqui, ó. Ano no eixo X, concentração de CO2 na atmosfera em ppm, tá vendo? Aí ele te mostra um gráfico, como a concentração de CO2 está mudando ao longo do tempo. Desde 803 mil anos antes de Cristo, tá vendo? É uma série temporal enorme. Como é possível? Como que ele consegue medir tanto tempo no passado? É porque a concentração de gases na atmosfera fica retida no gelo. Então, os cientistas podem ir lá, pegar o gelo que se formou há milhares de anos atrás, e aí ele faz a datação dos gases que ficaram presos naquele gelo, e aí ele sabe, olha, a concentração da atmosfera, dos gases da atmosfera, em tantos milhares de anos no passado era assim. Então, por isso, percebe que, à medida que o tempo vai passando, também, né? nas rochas também, exatamente. À medida que o tempo passa, o CO2 sofreu várias flutuações naturais, tá vendo? Natural, aqui, ó. 600 mil anos antes de Cristo. Mais CO2, menos CO2. Mais CO2, menos CO2. Mais CO2, menos CO2. 337 mil anos no passado, ó, tinha mais CO2. 260 mil anos no passado, tinha menos CO2. Sobe de novo, desce, sobe, desce. 120 mil anos, tinha mais. Aí desce, naturalmente, tá vendo? Desce. População humana aqui, ó, 50 mil anos atrás, a população humana era minúscula comparada ao que é hoje, né? Primeiros seres humanos modernos, com características culturais que nós reconhecemos como seres humanos modernos, né? Começam a surgir por volta desse período aqui. Seres humanos começam a sair da África, né? Começam não, na verdade começaram antes, mas seres humanos modernos com características, né, de rituais de funeral, né? Aí aqueles desenhos, né, aqueles desenhos que você vê lá que as pessoas fazem nas cavernas, é por volta disso aqui, tá? 50 mil anos. Aí, ó, o CO2 está caindo. Final da glaciação, ó, cerca da última glaciação, o último período glacial. Cerca de 12 mil anos atrás, né? CO2 tinha bem menos do que hoje. Aí, a partir de então, ele começa a subir, percebe? Subir. Aí chega na nossa era, tá vendo? Essa série temporal vai até 2018. Quando chega no final, olha o que acontece, ó. Foguete, tá vendo aqui, ó? Ó o foguete, ó. O CO2 começa a voar, tá vendo? Literalmente, parece que ele tá saindo do gráfico já. Então aqui estão os dados, tá? Como faz para obter? Vai no botãozinho de download que está embaixo da figura. Você já viu como é. Ele te dá a opção de fazer o download ou da figura ou fazer download dos dados originais que ele usou para fazer a figura. Vem aqui no botãozinho, download, tadá. Pronto, você tem os dados. Tranquilo? Aí com base nesses dados, você vai responder essas perguntinhas aqui, ó. Primeira coisa, adiciona uma coluna com a temperatura média calculada a partir da anomalia térmica. Foi exatamente o que a gente acabou de fazer. Os dados brutos lá é a anomalia de temperatura, né? Para ficar mais fácil, cria uma coluna, uma variável nova, com uma medida da temperatura média daquele ano. Fica mais intuitivo de falar, né? É só somar a anomalia com 14, que é a temperatura média, tá? Segundo, tem relação entre temperatura e ano? Faz um gráfico. Faz um gráfico como? Do jeito que vocês já aprenderam. Com todos os elementos mínimos que um gráfico precisa ter para ser interpretado. Tá? Terceiro, tem relação entre concentração de CO2 e ano? CO2 está mudando ao longo do tempo? Faz um gráfico para responder. Quarto, último,
e mais importante, que é a nossa pergunta principal, tem relação entre a temperatura média e a concentração de CO2 na atmosfera ao longo dos anos? Faz um gráfico para responder. Aí você vai pegar essas 3 figuras e vai fazer o upload, e essa é a atividade de hoje. Perguntas sobre a Bem atividade? pouquinho, né, professor, para a gente fazer hoje. Pouquinho. Você faz como diria uma professora que eu tive, você faz de olho fechado, de cabeça para baixo, com uma perna só. Maria. Não, professor, Nem saci eu sou ainda. já passei dos 60, não consigo fazer mais essas coisas. Ah, consegue, claro que consegue. Você já fez as outras atividades. Percebe que é exatamente a mesma coisa que a gente já fez? Só que agora você precisa puxar os dados de um lugar que não foi o que você criou. Não foi a gente que gerou os dados, né? Então eu vou ter que puxar de outro lugar, de um repositório. Aí você puxa, organiza os dados numa tabela. Aí no final, você vai ter isso aqui, ó. Dados organizados. Como fica? Eu já vou dar um spoiler, tá? Fica assim, ó. Quais são as variáveis que você precisa para responder essas perguntas? Preciso saber o ano. Preciso saber a concentração de CO2. Preciso dos dados de anomalia da temperatura, porque é isso que o site, que a base de dados dá pra gente. Mas tendo isso, você viu que é muito fácil calcular qual é a temperatura média daquele ano. Simplesmente pega a anomalia e soma com 14. Que é essa coluna aqui, ó. De quando a quando? O que é a minha amostra? São os anos de 1960 a 2018. Então, o primeiro ano aqui, ó. 60, 61, 62, blá, 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 blá. 2018. Tendo a tabela, o gráfico não é nada demais. Vocês já fizeram, já sabem como é. Perguntas? Pergunta, você vai apagar essa sua tabela linda assim? Não. Como assim apagar? Vai estar lá, né, na aula, né? Não é só para a gente fazer as conferências. Você pode checar depois. Lembra que a aula tá gravada, tá? Depois fazer o upload lá. Então no final você pode conferir, tá? No final você tem que chegar numa coisa parecida com isso. Pode ser que você dê um nome diferente para as variáveis, tá? Enfim, mas os elementos, os dados têm que ser exatamente os mesmos, tá? Lembre-se que nós estamos falando desse período, 1960 a 2018. Vocês viram que os dados originais têm dados de vários anos, correto? Inclusive de muitos anos fora desse intervalo. Então você vai ter que pegar eles e vai ter que dar uma cortada, né? Vai lá só nesses anos e extrai os dados só desses anos. Aí você vai parear os dados da temperatura com os dados da concentração de CO2 para construir sua tabela final. Tá? Professor, Beleza? o senhor quer receber o arquivo em Excel ou a gente pode organizar? Eu geralmente coloco no Word, organizo o texto das perguntas, ponho os gráficos que eu exporto do Excel e transformo em PDF. O senhor pode continuar assim ou o senhor quer tudo na planilha do Excel? Pode ser, o formato pode ser o que vocês preferirem. Nesse caso específico, como vocês vão ter que construir a tabela primeiro, e aí a partir da tabela vocês vão gerar 3 gráficos, 3 figuras. Se você quiser deixar só no Excel, não tem problema, pode mandar o arquivo do Excel. Tá? Porque aí já tem a tabela junto também, né? Se você quiser salvar a tabela separada no arquivo de texto e fazer cada figura separada no arquivo de imagem, também não tem problema, tá? Mas no final, vocês vão ter 4 produtos, tá? Vão ter 4 coisas para entregar. Primeiro, a tabela de dados que você gerou. Segundo, gráfico, temperatura versus ano. Terceiro, concentração de CO2 versus ano. E, finalmente, tem relação entre temperatura e o CO2? Então, no final, você vai ter 4 coisas. Ok. Tranquilo? Obrigada. Mais perguntas? Não, obrigada. Então, estamos conversados por hoje.